Você não tem essa força, não tem essa energia, não se preocupe. A cadeira do poder está sempre ocupada. Sempre. Sempre ocupada. Você não tem força para renovar, não se preocupe. Alguém mais jovem e mais produtivo, pela metade do preço que você cobra, fará o mesmo serviço. A cada momento isso deve servir para uma ideia de desenvolvimento contínuo, de prazer em ser melhor, de reinventar-se, de competir consigo mesmo, de como pessoa perfectível pensar, eu como líder tenho que estar melhor esse ano do que eu estava há 5 anos. A promessa que eu fiz à minha família quando vim para São Paulo fazer pós-graduação em 1987, ao recebê-los a primeira vez, num apartamento que era de facílima limpeza, porque bastava sentar no meio e esticar a mão que alcançava toda a extensão da área construída, eu disse, a cada ano que vocês me visitarem eu estarei melhor. E foi verdade. Considerando o ponto de partida, não foi um grande esforço, mas a cada ano eu estive melhor. Eu não estou competindo com bilionários, nem com pessoas na lista da Forbes, eu estou competindo comigo mesmo. E estar melhor não é estar morando num lugar maior, é saber mais, continuar tentando manter o meu corpo funcional, que é o que a gente pode ter, e tentando achar novos horizontes. Quero contar brevemente como funciona essa estratégia para mim. Há 2 anos, reuni a equipe do meu escritório, então um ambiente físico, hoje não tenho mais um ambiente físico, a pandemia acabou com isso, e disse, nós estamos bem, voz unânime da equipe, muito bem. Temos palestras marcadas para 2 anos. As editoras lutam pelo direito de publicar um livro seu. Tem convites variados. Então estamos no apogeu, estamos. Mau sinal. Isso é um pressentimento do início do fim, eu disse. Se nós estamos aqui, isso é a lua de mel. Depois vem as bodas de prata, de ouro e assim por diante. É hora de reinventar tudo. Onde eu posso crescer? No Brasil talvez não, vamos para o exterior. Vamos preparar para o ano que vem uma palestra em inglês muito boa, uma em espanhol muito boa. Vou publicar em inglês e espanhol para acompanhar a palestra um livro. E a minha equipe conseguiu logo, abril de 2020, palestra em Nova York, local nobre. Palestra pronta, data show comprada a preço de ouro, livro publicado. Veio a pandemia, tudo fechou. Nova York fechado, perdi o Airbnb alugado. Não tem problema, eu tenho resiliência, capacidade máxima da liderança. Abril de 2021, nós vamos arrasar. Arrasamos, porque foi cancelado de novo. Não abriu, em abril desse ano, Nova York não estava aberto. Nesses 2 anos eu tive chance de aprimorar essa palestra, lançar mais obras, traduzir mais livros. E agora eu estou dizendo que em 2022 começa a minha carreira internacional. Eu não sei se ela vai começar, ou se a variante Delta, Y, Ômega vai triunfar. Mas nesse esforço de continuar expandindo o meu horizonte, eu me reinventei. Eu me reinventei procurando a televisão, eu me reinventei tentando fazer outras coisas, eu me reinventei às vezes onde parecia estranho, porque há 3 anos uma das chaves de uma boa fala era um data show. E hoje que as pessoas estão com fadiga de Zoom, isso é uma doença diagnosticada, fadiga de Zoom, já está na lista psiquiátrica americana, as pessoas não querem mais telas, elas querem ver o rosto, elas estão com saudades de rosto, de contato olho no olho. Então a todo instante eu tive que reinventar tudo isso. Como no ano passado, tive que consultar especialistas para saber como eu iluminava uma live. Ou seja, todos da minha família entre 14 e 18 anos, que nasceram com esse dom de nativos digitais, e que ficavam então explicando para mim, explicando como funcionava isso. E agora eu me sinto desafiado a fazer novas coisas,
cada vez mais. Eu não contei isso para parecer um case de sucesso. Eu contei isso para parecer o que é, que eu preciso continuar me reinventando. O sucesso é um péssimo conselheiro. O sucesso leva a tranquilidade. Todo mundo que está feliz engorda. E quando separa, emagrece, porque volta ao mercado. Aí que vai testar o derivativo. Ou seja, a volta para o mercado é um desafio físico. Quando você está tranquilo em casa, você começa aquele processo que vai atacar seu próprio casamento. Por que botar uma roupa de baixo boa? Estamos só nós em casa? E a pergunta que eu faço, então, para quem você vai colocar a roupa boa? Não. Por que é que você vai usar a pior roupa em casa e vai guardar a roupa melhor quando visitar pessoas estranhas? Por que é que a louça boa só vai descer quando tiver visita, se nós somos as pessoas mais importantes dessa casa? Por que é que você vai guardar para estranhos o que deveria ser dado à família? Uma pergunta que eu faço muito na minha casa. A todo instante tem que pensar o que é valor, o que é prioridade, porque o líder de hoje, além de ético, é quem estabelece normativas e valores. E o líder ensina pela reunião, o líder ensina pelo ofício, pelo memorando, pelo e-mail, mas ele ensina sempre pela postura. Eu dou aula quando eu explico algo aos meus alunos na pós-graduação, mas eu dou mais aula quando eu converso com eles. A maneira de utilizar a língua portuguesa, o contato que eu tenho, a gentileza, todos esses fatos são uma aula do que a gente chama de currículo oculto. Assim como eu estranharia um personal obeso, um médico pneumologista fumante, assim como eu estranharia um psicólogo desequilibrado, eu estranharia um líder que não fosse o símbolo de tudo aquilo que ele quer para o banco ou para a empresa. O símbolo do momento que ele entra, porque não é possível supor que se esse líder não respeita o porteiro, que ele tem qualquer sensibilidade humana. E se ele não tem sensibilidade humana, que liderança é essa? Porque respeitar quem é mais forte que você não é ética, é bom senso. O cara tem 2 metros, 110 quilos, é faixa preta, pisa no meu pé e digo, não foi nada. Isso não é ética. Isso é segundo a lei de Newton. Massa maior, massa menor. Eu testo a ética e os valores quando eu vejo como é que você trata o porteiro, a moça do café. Este é o início de um processo. E a liderança contamina rapidamente pelo mau exemplo e lentamente pelo bom exemplo. Infelizmente, a humanidade degenera facilmente e melhora lentamente. O mal é alopático, o bem é homeopático. O mal é rápido. Ambientes tóxicos, ambientes de mau exemplo, eles levam lentamente à contaminação de todo o sistema e essa contaminação do sistema acaba destruindo a possibilidade de confiança, de desafio dessa liderança. Então, se ainda é impossível falar do futuro da liderança, é óbvio que hoje é possível falar de um presente que ela é menos centralizado. Mas não confundam este modelo com um modelo populista, que é aquela pessoa que tem que tomar uma decisão, vendemos ou não tal aplicativo, e as pessoas então dão opinião, e a opinião numericamente vitoriosa o líder segue. Isto não é líder, isso se chama algoritmo. Isso quem faz é o algoritmo, a inteligência artificial e o robô. O líder é capaz de fazer uma visão porque só ele tem esta visão. Porque se eu sou o líder de um hospital, é claro que o pessoal da cozinha considera que o objetivo do hospital é a refeição. E é claro que o pessoal da segurança considera a segurança o objetivo do hospital. E eu, como líder, sei que cozinha e segurança estão a serviço de um bem maior. E as pessoas que procuram hospital procuram pelo restabelecimento da saúde
mas é importante que a cozinha segurança funcione. Só o líder tem a visão de todo o processo, deve ouvir todo mundo, como recomendava Sun Tzu, mas deve tomar a sua decisão. E isto se chama protagonismo. O que é protagonismo? Posso dar muitas definições filosóficas, tenho várias, mas vou dar uma inesquecível para vocês. Protagonismo é incluir o seu esfíncter na reta. Isso é protagonismo. Quando você inclui seu esfíncter na reta, você passou a ser protagonista. Você parou de ter o hábito tão sólido no nosso amado país de é o sistema, a culpa é do governo, o momento é difícil, é de crise, Mercúrio ficou retrógrado. Não posso. Por que você não consegue se impor? Eu sou de peixes, eu sou de água. Mas você se abala muito fácil. É câncer. Câncer é assim. Nossa, você foi muito autoritário. Áries. Você confiaria num conselho financeiro de alguém que usa signo? De alguém que usa energia? A energia desse ambiente não é ruim? Me dizem isso na Unicamp. Fulana, tal professora, tem uma energia ruim. Eu disse, não, ela é chata. Não é ruim a energia. Ela fala mal dos outros, ela é agressiva, ela é fofoqueira, ela é chata. Isso não é energia ruim, chama-se chatice. Basta se afastar dessa pessoa, recomendar que ela procure um psiquiatra, um amante, alguma coisa. Alguma coisa que vai resolver aquele homem chato, aquela mulher chata. Ou seja, não é energia. Energia elétrica, eólica, atômica, não há outra energia. O ambiente está pesado, ou tem oxigênio ou não tem. Se ele está com muita fumaça, ele está pesado, mas aí ou é metano ou é gás carbônico, pronto. O resto é frescura. O resto é frescura. É preciso que o líder restabeleça a objetividade das coisas. Esse é nosso objetivo. As equipes tendem à dispersão. Isso é uma característica de toda a equipe. As equipes obedecem a uma lei física universal. Cada um ir para um canto. As equipes tendem a perder o foco na reunião. O líder é o que reconduz a esse foco, sempre destacando na medida do possível, se for possível, o elogio público, a crítica em privado, mas o líder não se omite, inclusive, vendo que alguém não faz parte daquele objetivo, vendo que a pessoa não incorpora aqueles valores, com todo o respeito do mundo, oferecer a essa pessoa a chance de crescer na concorrência. Ou seja, também isso é uma decisão de líder. Quem ama, educa seus filhos, quem lidera sabe agregar e cortar, porque eu respondo pela equipe e não pelo bem-estar de uma pessoa. Eu respondo pelo bem-estar de muitas pessoas. Não é autoritarismo, mas é autoridade. Líder tem autoridade. Isso também é protagonismo da pessoa que não faz reclamação, mas faz críticas. Qual é a diferença? Reclamação é constatar um problema. Está quente aqui. Crítica é quando eu digo, essa temperatura inviabiliza nosso trabalho. Poderíamos comprar um ar-condicionado, abrir as janelas ou fazer um dress code adequado a essa temperatura. A crítica oferece uma saída que me inclui, de novo, protagonismo. Mas nós somos tentados permanentemente, nós somos seduzidos pela ideia de que a culpa tem que estar no outro. No livro que a nossa cultura considera fundacional, a primeira pergunta de Deus a Eva, você comeu a maçã? Ela diz, foi a serpente. E para Adão, foi a mulher que me deu. A primeira intervenção de Deus na relação da sua empresa recém-criada, com 2 funcionários educados ali dentro, não foi processo externo, formados ali dentro. O código de ética na semana de compliance só tinha uma regra. Não pode comer aquela fruta, o resto pode tudo. Pode tudo. A família perfeita, gente, sem sogra, sem cunhado, sem genro, sem nora. Só os 2 eternamente jovens, só com uma regra, criados por Deus à perfeição. Fizeram a semana de compliance, terminaram, foram comer um fruto. Nós somos descendentes deles. Onde houver humanos, há erro. Onde houver humanos, há surpresas, porque nós somos randômicos. Ao contrário das abelhas, ao contrário das formigas.
Abelhas e formigas são animais perfeitamente adaptados que obedecem 100% ao instinto e ao código genético. Nenhuma abelha operária amanhece com instinto republicano. Vamos derrubar essa rainha vagabunda que só dilapida o tesouro da colmeia. Abaixo o zangão, viva o poder das abelhas. Não existe feminismo entre as abelhas, não existe socialismo. Não existe liberdade, não existe dúvida, não existe crise, não existe insônia, porque ela só tem uma tarefa. A mesma tarefa que faz o salmão procurar o rio que ele nasceu, que faz a abelha colher o pólen, que faz a formiga cultivar os fungos que alimentam o formigueiro. Mas nós somos livres. E sendo livres, somos randômicos. E sendo randômicos, somos o pior grupo para ser liderado. Porque quando o macho alfa da alcateia de lobos diz, é por aqui, todos seguem. Quando o macho alfa de um bando humano diz, é por aqui, tem mais 4 macho alfas, 5 betas mal resolvidos, 6 que ainda não sabem qual é a sua posição na alcateia, um indeciso e alguém que não escutou. Nós somos terríveis, mas nós temos uma capacidade com a qual eu quero indicar uma outra habilidade da liderança. Yuval Harari, autor do best-seller Sapiens, Homo Deus e 21 lições, que eu recomendo a todos. Yuval Harari fala muito da revolução cognitiva ocorrida há 70 mil anos, quando nós humanos passamos a contar histórias e acreditar nelas, sobre valores abstratos, como Estado, origem divina dos reis. E essas crenças abstratas construíram pirâmides. Essas crenças abstratas tornaram os seres humanos de uma espécie fraca e pequena, senhora do planeta. Minha pele é inferior à de quase todos os mamíferos, minhas unhas são inferiores à de quase todos os meus irmãos mamíferos, minha força é menor do que todos os meus irmãos imediatos, os símios superiores, ou seja, gorilas, orangotangos, chimpanzés, macacos bonobos. Eu sou menos em força e velocidade que todos os meus similares mamíferos. Nado pior que outros mamíferos como os golfinhos, não tenho habilidade de voar, se eu pegar muito sol tenho insolação. Ou seja, eu sou um desastre biológico, mas graças à revolução cognitiva eu posso criar histórias. E essas histórias que o Yuval lembram que podem inclusive incluir conceitos como democracia e direitos humanos, que são conceitos abstratos. Essas histórias podem reunir um grupo e fazer desse grupo construtor de uma pirâmide, construtor de um Estado democrático, construtor de grandes obras de engenharia, porque um grupo compartilha de uma ideia em comum que líderes e liderados passam a debater. Então aqui vem dentro dessa estrutura humana outra habilidade humana fundamental. O líder é aquele que é capaz de formular narrativas que entusiasmem, agreguem, formem e conduzam as pessoas. O líder é aquele que faz você se sentir parte de um sistema e, como parte de um sistema, com vontade de colaborar. O líder é aquele que, acreditando num projeto em comum de sucesso pessoal, de realização, de felicidade, de direitos, de pleno potencial desenvolvido, ele consegue comunicar isso a mais pessoas. Porque as tarefas mecânicas, repetitivas, elas tendem a desaparecer. Vejam, ascensorista é uma profissão que só existe hoje em alguns prédios de Brasília, porque nenhuma empresa vai contratar alguém pela CLT para ficar sentado apertando o botão, algo que o software faz muito melhor. Esta mudança rápida está atingindo todas as funções técnicas repetitivas, mecânicas, e estão sobrando espaços para as funções de criação, as altamente qualificadas. Não há futuro para o trabalho repetitivo. Ele só existe em lugares onde a mão de obra é muito barata, onde é muito fácil contratar muitas pessoas, mas tende a desaparecer. Por isso que o futuro é o futuro da criatividade, da inteligência e da ética, coisas que as máquinas ainda não fazem.